Oi gente, hoje eu vou mostrar nesse tutorial como instalar o software que é o Anticonc e as ferramentas principais, e vou demonstrar com um corpus o, algumas utilidades do software. O primeiro, para instalar, você vem nesse site aqui, que eu vou botar o link na legenda, e você seleciona a versão do seu sistema operacional. Eu, no caso, vou selecionar o Macintosh, mas a interface é bem parecida. E é bem simples, o arquivo já vem pronto para usar no seu sistema. E quando você baixa ele, ele vem assim. Essa é a interface. Você fala aqui que ele é do Macintosh. Para abrir o software, é só você abrir o arquivo que o site vai te dar. É bem intuitiva essa instalação. Para agora colocar um texto de corpus no software, é importante que ele esteja em formato TXT, vou colocar aqui o arquivo em TXT que eu tenho do corpus, que é o roteiro desse filme, e ele, como dá para ver que ele está em TXT, e é importante que ele esteja salvo. Quando você for salvar esse corpus, você salva ele no formato UTF-8, Unicode, que é o mais propício, o mais compatível com o Anticonc. Dá até para ver aqui e mexer nisso, que ele já vem, o padrão é o Unicode UTF-8, que é o melhor que tem, especialmente se a gente estiver pensando português, por exemplo, ou outras línguas que tenham acentos e letras mais diferentes, assim, ele é bem abrangente nesse sentido. Para abrir o corpus, você vem em File, Open Files, que é abrir o arquivo. Selecione o arquivo do corpus e ele vai ser carregado para dentro do software. Você também pode, se você tiver uma pasta com vários arquivos de corpus, abrir o OpenDir, que é de Directory, ou diretório, ou pasta. E aí você pode abrir uma pasta inteira, por exemplo, esse Coca Samples aqui que eu baixei para testar o Anticonc, que é só arquivo de texto em TXT. Mas como ele é muito grande, é melhor usar esse aqui de exemplo. Então, primeiro, vou mostrar o File View, que é essa ferramenta aqui, que é a visualização do arquivo, porque para mostrar que dá para você ver o texto na íntegra, o corpus na íntegra, no próprio software, no próprio Anticonc. Então, não precisa usar nenhum outro programa para fazer isso ao mesmo tempo. É simples assim. Depois do File View, é interessante dar uma olhada na Word List, na lista de palavras. Você seleciona o corpus e ele vai te dar uma lista de palavras. Isso, perdão, tem que selecionando a ferramenta, na maioria das vezes tem que clicar no Start para ele computar tudo. Então, olhando no Anticonc esse corpus, na Word List, que é a lista de palavras, ele te dá uma lista ranqueada das palavras mais frequentes. Por que isso é bom? Por exemplo, a palavra mais usada aqui a gente vê que é André. Por quê? André é um dos personagens principais. Se você ver aqui, também dá pra ver Silvia. Espera aí que eu estou mostrando um pouco antes aqui a ferramenta. André e Silvia, a gente percebe que são personagens principais nesse texto, nesse roteiro,
porque eles são palavras, os nomes deles são palavras frequentes, bem frequentes, né? A primeira e a 11ª palavras mais usadas. E a gente pode também, por exemplo, em vez de, como se diz isso, organizar esse ranking por frequência, a gente pode também ir pela palavra. Então, se a gente quer as palavras em ordem alfabética, a gente selecionar por palavra e ele te dá todas as palavras em ordem alfabética. A maioria A, porque tem muita palavra aí. Aí B, C, D. E mostra a frequência. Ou pelo final da palavra também. Que é pela última letra da palavra, mas também em ordem alfabética. Mas acho que frequência é o mais interessante mesmo para análise textual. Outra palavra frequente, cena, por exemplo, dá para ver o gênero do texto do corpus, né? Dá para a gente ver que esse texto é um roteiro que fala muito de cena e sempre que tem uma cena tá escrito lá cena 1 ou cena 2. Mas bom, depois do word list ou lista de palavras, é interessante a gente ver o concordance que está aqui, que é concordância. Então, da própria word list, a gente pode vir aqui e clicar em André e ele leva para concordance. E, inclusive, esse reloginho aqui quer dizer que estava carregando. Mas aqui a gente tem uma lista da palavra que a gente clicou em concordância com as outras. Então, provavelmente depois dela a gente vai ter sempre diálogos aqui do André, porque se trata afinal de um roteiro, e antes de, na maioria dos casos, parece, diálogos que aqui ele está respondendo, ou que vieram antes do diálogo dele. Mas também tem descrições aqui das cenas, e a gente consegue ver quando que a palavra André, com que outras palavras a palavra André tá junto. Seguindo com a palavra André, vou mostrar a ferramenta que é o Concordance Plot, que também é outra coisa de concordância, mas é que espalha como se fosse, ou distribui a frequência da palavra como se o corpus fosse uma linha do tempo. Então, inclusive André é muito interessante, porque cada linha preta aqui é uma ocorrência da palavra André. Então, como é um roteiro, a gente vê que ele tem muito diálogo, ele aparece muito. Claramente é um personagem principal. Se a gente voltar para a word list e dar uma olhada em outras palavras, ou talvez um pouco menos usadas, por exemplo, se a gente usasse desenho, por exemplo, e levasse para o concordance plot, cada linha preta é uma ocorrência. Tem 24, inclusive, ocorrências. Mostra aqui no hits. E então você imagina o corpus como uma linha do tempo e cada vez que a palavra selecionada ocorre, marca uma hit aqui, ou uma ocorrência. Inclusive ela ocorre muito aqui, talvez tenha uma análise interessante a ser feita a partir disso, do que eles estão falando, por exemplo, dá pra gente entender, vendo aqui a frequência das palavras num espaço relativamente curto de tempo, entre aspas, né? De espaço do corpus. Depois do Concordance Plot, que é essa ferramenta que a gente estava vendo, é interessante a gente ver os clusters e n-grams. Clusters são aglomerados e n-grams a gente pode traduzir como n-gramas, talvez. Então, se a gente pegar a mesma palavra, desenho, vai mostrar aqui pra gente os aglomerados com a palavra desenho. Então, desenho de, como que essa palavra ocorreu, com que outras palavras essa palavra ocorreu junta. E aí a gente pode, inclusive, alterar o tamanho desse cluster. A gente pode pedir um cluster que é um mínimo de 2 palavras e um máximo de 4, por exemplo. E se a gente clicar aqui, mostrar pra gente que, sim, o aglomerado,
mais frequente com a palavra desenho é de 2 palavras. O segundo mais é de 3, né? Nesse tamanho que a gente pré-definiu. Mas também tem aqui de 4, 3 ou 4 palavras. Dá para fazer um mínimo de 3, por exemplo, e um máximo de 5, ou de 4, ou de 3, inclusive, se a gente só quer os de 3. Então a gente consegue ver aqui com que outras palavras a palavra selecionada está aglomerada. Se a gente selecionar, vamos voltar aqui para o padrão. Se a gente selecionar o n-grama, ou n-grams, a ferramenta vai dar para a gente as combinações mais frequentes. Não necessariamente da palavra que está selecionada. Vê? As combinações mais frequentes que tem no corpus. E a gente pode novamente alterar o tamanho. Então eu quero as combinações mais frequentes de no máximo 4 ou de apenas de 4 palavras. E essa palavra aqui no momento fica irrelevante um pouco para essa ferramenta de análise. Então ele vai dar todas as combinações mais frequentes. Assim. Essa combinação acontece 23 vezes. Provavelmente interior noite se refere a uma descrição da cena. Como dá pra gente ver voltando aqui para o file view. Aí, interior dia. Aqui. E mais pra frente deve ter um interior noite em algum lugar. Mas de volta ao n-gram, é isso. Interior noite, interior dia, cena papelaria, interior dia. Cena aqui, tá vendo? As palavras que ocorrem muito também provavelmente vão estar aqui. No final é o collocates, e a gente vai usar a palavra desenho também. Aliás, também acho que a palavra é... Aqui acho que ela só dá quantas vezes esses colocados são usados. E com que frequência? Acho que são os colocados. Partes de aglomerados e onde que elas estão, à direita ou à esquerda. E a gente pode selecionar, por exemplo, de 4, 3. Novamente também acho que a palavra é irrelevante. Desenhar aqui à esquerda, desenhar o que? Alguma coisa. E então normalmente ele não está à direita dos colocados, ou dos, enfim, desses conjuntos de palavras. E dá para vir aqui pela estatística, pela frequência matemática e pela frequência absoluta de quantas vezes. Se bem que não é. Ah, não, sim, tá certo, é de quantas vezes nos colocados. E essa é a frequência relativa. E dá pra gente organizar essa lista por várias coisas, tanto pela palavra, word, quanto pelo fim da palavra, word end, a frequência à esquerda, a frequência à direita, né, left e right, ou simplesmente pela frequência. Aqui. O colocado que aparece muitas vezes à esquerda dos colocados, a palavra o no artigo. Faz todo sentido, certo? E no fim das contas, quando você tiver terminado de usar o corpus para limpar de usar o software, aliás, perdão, para limpar essas corpus files ou arquivos de corpus que o Anticonc está lendo, em File, aqui em cima, você seleciona Clear All Tools and Files para limpar todas as ferramentas que você utilizou e todos os arquivos de corpus. E assim, você está pronto para começar de novo. Basicamente é isso. Eu espero que tenha sido informativo, pelo menos um pouquinho. E que vocês façam um bom proveito. Obrigado.